colocar de joelho, colocar e quem não puder, com a devida reverência, né? Oremos. Senhor meu Deus, meu Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Ô, meu Pai, nós queremos te pedir, meu Deus, por cada irmão aqui do grupo, pela irmã Bia, que o Senhor visite ela nesse momento, meu Deus. Que o Senhor vá de encontro, meu Pai, às necessidades de cada um aqui, meu Pai, mesmo aquelas que não foram apresentadas, meu Deus. Mas o Senhor sabe, meu Pai, do íntimo de cada um, meu Deus. Pedimos também, meu Pai, pelo dia de amanhã em especial, meu Pai, pelo que representa o dia de amanhã, né, Pai? Pedimos que o Senhor venha de encontro à nação, meu Deus, que o Senhor guarde o teu povo, meu Pai, que o Senhor, meu Deus, mantenha a paz, meu Pai, no mundo, meu Deus. Que o Senhor proteja seu povo, dê estratégia, meu Pai, sabedoria a cada um de nós, meu Pai, para passarmos por esses momentos que estão por vir, meu Deus. Que o Senhor não deixe faltar na mesa do teu povo, meu Pai, o alimento, o pão de cada dia, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Nós pedimos também, meu Pai, agora, irmão Júnior, que o Senhor use, meu Pai, da forma que o Senhor achar melhor, meu Pai. Que seja o teu Espírito falando, meu Pai, no ouvido de cada um, meu Deus. Que o Senhor abra o entendimento dos irmãos, meu Deus, para que a mensagem, meu Pai, possa entrar no coração, meu Deus. E sim, logo na frente, poder dar os frutos, meu Pai. E que o Senhor também, meu Pai, dê sabedoria para nós que estamos ouvindo essa mensagem, meu Pai, disseminarmos aos demais, meu Pai, da nossa família, amigos, pessoas próximas que amamos, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus, amém. 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 Então, mais uma vez, uma boa noite a todos. Que a graça e a paz do nosso grande Deus Salvador, sejam cada um dos irmãos. O tema de hoje, dando continuidade ao que nós iniciamos ontem, é sobre as 12 características de Elias. Nós sabemos que nós estamos passando um momento delicado, não somente no Brasil, mas no mundo inteiro. As nações, elas estão sendo desmontadas internamente. Está sendo criado um novo mecanismo de escravização da humanidade. E as pessoas não percebem que as suas liberdades fundamentais estão sendo tiradas. As liberdades inerentes ao ser humano, enquanto ser humano, pelo próprio fato de ser humano. Essas liberdades, elas estão sendo demolidas. E tudo isso faz parte de um grande projeto, de um grande processo. As pessoas têm visto hoje, e muitas pessoas têm se detido apenas em analisar os eventos políticos, sociais. Por quê? Porque são a primeira coisa que nós temos na nossa frente. Nós precisamos de uma casa para morar, nós precisamos de um trabalho para trabalhar, nós precisamos colocar o pão na mesa. Então, todas essas coisas, as chamadas relações sociais, as coisas que envolvam aquilo que se chama de democracia, ou de fascismo, ou de ditadura, elas são apresentadas como a ordem do dia, porque quer ou não quer, queira ou não queira, nós estamos envolvidos nesse meio. Mas estas coisas não são o fim de tudo. O objetivo dessas coisas, o desmonte das instituições, a instabilidade econômica, política, nada disso é um fim em si mesmo. Essas coisas são processos necessários, guarde bem essa palavra, são processos necessários para algo muito mais importante que aquele que está jogando, aquele que está por trás de tudo isso quer. Há um objetivo por trás dessas coisas. Para que esse objetivo chegue, para que esse objetivo seja estabelecido, e esse objetivo, esse plano é espiritual. Mas antes desse plano espiritual ser concretizado, é preciso nós Ok, tudo bem, desculpa a demora um pouco. Uma interrupção breve. Então, para que esse plano seja concretizado, que o objetivo final dele realmente um laço espiritual que vem depois, nós precisamos perceber como o sistema de coisas espiritual se desenrola, ele se repete.
O personagem central do nosso estudo hoje, e eu acredito que amanhã também, será Elias. E Elias, ele é um personagem que aparece em momentos específicos da história espiritual da humanidade. Nós temos na Escritura a menção a 3 Elias. 3 Elias, não no sentido de ser 3 pessoas diferentes, ou de Elias reencarnar. O primeiro Elias, aí ele morreu, reencarnou no segundo Elias, que foi João Batista, e depois reencarna numa terceira pessoa agora nos últimos dias. Não se trata disso. Mas de movimentos, 2 Elias foram o Elias lá original, da época do Antigo Testamento, com Jezabel e Acabe, o rei Jezabel, a rainha, o rei, né, Acabe, a rainha Jezabel. O segundo Elias, o João Batista, na primeira vinda de Cristo, nós vimos isso ontem, e o terceiro Elias agora para os nossos dias. Nós precisamos entender quais são as três né, fases, vamos dizer assim, essas 3 características, os 3 pontos, aliás, que vão ligar, são 12 características, aliás, desses Elias. Então, nós vamos ver a primeira característica a partir de agora, dessas características que são similares entre os Elias. A primeira semelhança entre os 3 Elias é a seguinte. Primeiro, o profeta Elias, ele sempre vai surgir em um momento de apostasia. Momento de apostasia. E o que é apostasia? Apostasia é abandono, desvio da verdade por parte das pessoas, por parte do povo de Deus. Isso é apostasia. Então, nesse momento terrível, quando as coisas estão ruins, quando as pessoas estão afastadas de Deus, quando as pessoas estão têm abandonado os caminhos de Deus, Deus levanta um Elias. O Elias surge nesse tempo, então. O que é apostasia? Apostasia, basicamente, é quando as pessoas se afastam de Deus, se afastam da lei de Deus, da obediência à lei de Deus. Quando o povo de Deus abandona aquele chamado primeiro amor e começa a misturar-se com os costumes, com as práticas do paganismo, eles tornam, então, a religião apenas uma formalidade. Foi isso que aconteceu no tempo lá do velho Elias, do primeiro Elias, lá com Acabe e Jezabel. Isso também aconteceu na época da primeira vinda de Cristo. A religião havia se tornado uma formalidade e estava num estado tal que nunca antes tinha havido tanta apostasia entre as pessoas que diziam que era o povo de Deus, mas não estavam obedecendo a Deus da forma que Deus havia determinado. Da mesma maneira, isso vai acontecer também nos nossos dias. O povo de Deus, como profetizado, ele passa já agora pela pior apostasia de todos os tempos na história daqueles que dizem que são povo de Deus. Na época de Elias, o primeiro Elias, tão terrível era a situação, que quando Deus levanta Elias, nós vemos o comentário lá em 1 Reis 16. 1 Reis 16, no verso 25, diz assim, que Onri era o pai de Elias. E esse pai de Elias já não era uma pessoa fiel, porque a Bíblia diz aqui no verso 25 que ele fazia o que era mal aos olhos do Senhor, e ele fazia pior do que todos os que reinaram antes dele. Ele era rei, e ele deveria ter sido alguém que levaria o povo de Deus a cumprir os mandamentos de Deus, porque ele era o líder da nação. Mas ele fez o contrário. E a palavra diz que nunca antes dele tinha havido alguém que fez tão ruim, que fez tão errado como ele fez. Então você imagina aqui um patamar péssimo. Agora, depois de Onri, você vai ver, no verso 29, ele tem um filho, o nome do filho dele se chama Acabe. Só que aparece aqui algo que é um relato que parece impossível, porque ele já havia feito tão ruim, que ninguém havia feito mais pior do que ele, e chega agora o Acabe e supera o seu pai. A palavra diz aqui no verso 29, que ele começou a reinar em Israel, e diz que ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que reinaram antes dele, incluindo seu próprio pai. Ele foi pior do que o seu pai. É uma decadência aqui a níveis extremos de maldade. Então imagine como ele era. O que torna Acabe tão ruim assim é que ele estava longe de Deus, ele era um líder da nação, devia mostrar às pessoas o caminho correto, mas ele não fez isso, ele mergulhou numa apostasia tão terrível.
a casa dele, a sua família, os seus filhos, toda a nação. E o verso 31 diz que ele andou nos pecados do Jeroboão. Quem era esse tal de Jeroboão? Foi um que trouxe toda a apostasia de Israel. Adoração a Deus. Curou um falso sistema. E, além disso, o relato bíblico diz que o Acabe casou-se com Jezabel. Era filha de Etibaal, rei dos Sidônios. E ele foi, então, e serviu a Baal e o adorou. E fez um altar a Baal na casa de Baal que edificou em Samaria. O que é que nós vemos aqui? Ele fez uma imagem a uma deusa falsa chamada Azerá. Quem era Azerá? Azerá era tida como esposa de Baal. Então ele se tornou pior do que todos. E o que é Baal? Quem era essa divindade pagã, Baal? Ele era um deus sol. Só isso, um deus sol. Assim como Mitra, para os romanos, era o deus sol. Você vê que o Deus está impregnado em todos os cultos pagãos, praticamente, lá do Oriente. E então ele vai agora ali, no momento que casa com Jezabel, o culto ao Deus. Essa é a terrível apostasia de Acabe. Já não bastasse ele não ser lá essas coisas, fazer tudo de errado, agora ele traz um falso culto, um falso sistema de adoração, que consistia basicamente na adoração ao sol. Então é terrível você pensar nisso aqui. Por causa da influência da sua esposa, Jezabel, que era filha de Etibaal. O que quer dizer o Etibaal? Ele era o servidor de Baal. O próprio nome do pai dessa Jezabel já dizia qual era o objetivo da vida dele, servir a Baal. A outro ponto, ele era rei de Sidom. Esse Etibaal, o Etibaal, pai da Jezabel, ele era rei de Sidom, que vivia ao norte de Israel. O rei do norte, não é isso? E o rei do norte, ele é apresentado como uma nação que é disposta à apostasia e à destruição. Por isso que você vê que a Babilônia vem do norte. Por isso que você vê também que a besta, lá no Apocalipse 13, ela está relacionada lá com o chifre pequeno de Daniel 7, que também vem do norte. Então, essa nação do norte, esses povos do norte aqui, o sistema de culto deles, basicamente é a adoração ao Deus Sol. Eles são adoradores do Deus Sol. E aqui o Deus Sol, para Sidom, era Baal. É por isso que ele é chamado o rei lá de Etibaal, servo de Baal. E a sua filha, a Jezabel, ela foi iniciada como uma alta sacerdotisa do culto a Baal. E é justamente essa mulher que Acabe toma como esposa. Tomando ela como esposa, há uma união aqui de poderes. Ele casa com ela. E imediatamente ela introduz o culto idólatra de Baal e de Azerá, a esposa de Baal. Então existe aqui uma amálgama. O que é a palavra amálgama? O que significa a palavra amálgama? Amálgama é uma mistura. É a mesma coisa de sincretismo. Uma mistura entre a religião, ocorre aqui, sob Acabe, a religião do Altíssimo e a religião de Baal. A religião do Altíssimo e a religião do Deus Sol. E isso já diz alguma coisa, muita coisa para a gente. Então, o que esse rei fez foi terrível, porque cai poucas pessoas, como nós vamos ver lá na frente, 7.000 se mantêm fiéis. Veja só, por que Deus diz exatamente que são 7.000 que se mantêm fiéis? Você está no meio de um culto a Baal. O culto a Baal sempre era realizado no primeiro dia da semana. E Deus diz aqui que 7.000 se mantêm fiéis. Se mantêm fiéis de que forma? De que maneira? O próprio número dos que se mantêm fiéis diz sobre que tipo de fidelidade é que eles mantêm. Porque são 7.000. Então, tudo isso também aqui é feito, essa apostasia, em nome da verdadeira religião. É feito da verdadeira religião, ou seja, não, em nome
religião, nós vamos fazer mudanças tais, vamos colocar o culto a Baal, mas sempre em nome da verdadeira religião. Assim que o engano acontece. A mesma coisa que aconteceu no passado, também entre nós. E vai ser oficializado quando houver o casamento lá das duas bestas de Apocalipse 13. A besta que surge do mar, a besta com a besta instrumental, a besta que surge. Nós vemos lá em Apocalipse 13, isso volta a se repetir também. Então, esta é a primeira característica de Elias. Ele surge num tempo de grande apostasia. Também João Batista surge num tempo de grande apostasia. Ele foi o segundo Elias. E também agora o povo dos santos do Altíssimo serão levantados no tempo de grande apostasia, quando houver este casamento entre o novo Acabe, que será lá aquela segunda besta de Apocalipse 13, que surge da terra, e a Jezabel espiritual, que é aquela besta que surge do mar. Então, tempo de grande apostasia, tempo em que a lei de Deus é anulada, tempo em que coisas inimagináveis estão sendo ditas, estão sendo faladas, que vão contra a palavra de Deus. É neste tempo, é para este tempo, que Deus está levantando os seus. Segunda característica de Elias. A mensagem de Elias, a mensagem que é dada pelo profeta Elias, é uma mensagem que anuncia os julgamentos e a punição de Deus sobre a nação. Isso aqui é difícil de se aceitar. E de tão difícil de se aceitar, é difícil de se proclamar também. Você não vai ver hoje muitas pessoas pregando, proclamando algo diferente de prosperidade, algo diferente de bênçãos. As pessoas estão aí para profetizar bênçãos. Há algum perigo, há algum erro, algum pecado das pessoas? Claro que não, de forma alguma. Mas a mensagem de Elias não é uma mensagem voltada para as pessoas individualmente. A mensagem de Elias não é uma mensagem voltada para você, para você enquanto pessoa. Você, enquanto pessoa, Deus quer te abençoar sim. Deus quer te trazer bênçãos, Deus quer te fazer bem, Deus quer que você seja feliz. Mas uma nação inteira em apostasia não pode receber mensagens de bênçãos. E apostasia, pessoal, não tem nada a ver com economia. Porque se fosse assim, nós não teríamos hoje as grandes nações do mundo em apostasia. Elas estão em apostasia. Apostasia é o afastamento do padrão de Deus. Obediência à palavra de Deus. Por isso que a mensagem de Elias é a mensagem que anuncia os julgamentos ou punições de Deus, porque não há arrependimento. A palavra diz aqui em 1 Reis 17:1, que Elias, que era dos habitantes da cidade lá de Gileade, disse ao rei Acabe. Qual foi a mensagem de Elias? Acabe estava em apostasia. Elias tinha de ir lá passar a mão na cabeça de Acabe e dizer, está tudo bem? Não. Esta não é a mensagem dos verdadeiros servos de Deus. Por isso que Elias diz a Acabe, não haverá chuva nem orvalho nestes anos, segundo a minha palavra. Isso na presença de Deus. Elias anuncia o julgamento. Elias anuncia o castigo. As pessoas hoje não estão dispostas a proclamar uma mensagem de arrependimento. Quantas mensagens estão sendo proclamadas chamando para arrependimento? Quantas? As pessoas não acreditam que haja alguma coisa do que se arrepender. As pessoas não acreditam mais. Então, por isso que Elias traz aqui uma mensagem de julgamento e diz, o céu está fechado. Não haverá chuva, não haverá orvalho sobre a nação. Eu não sei se você pode imaginar o que é uma coisa desse tipo, a provação desse tipo. Às vezes nós passamos períodos em que vai haver um racionamento, não está chovendo. Mas, de alguma maneira, pode haver lá uma chuvinha, uma garoa e refresca. Agora, quanto tempo durou essa seca aqui nos dias de Elias? A palavra diz que durou 3 anos e meio. 3 anos e meio. Se você olha agora para o livro do Apocalipse, no capítulo 11, verso 6, você vai ver que lá novamente aparece a obra de Elias, desse terceiro Elias. E diz aqui, que estes, lá representados como as duas testemunhas, têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia. Há uma ligação imediata aqui de Apocalipse 11, verso 6,
para que não chova nos dias da sua profecia, com a mensagem que foi dada lá por Elias. Eles têm poder sobre as águas também. Eles têm poder para fechar o céu. São mensagens de juízo. São mensagens de juízo. Quando nós vemos o Elias final, nós formos ver o Elias final, nós vamos ver também que isso se repete. O mundo está na iminência de sofrer juízos de Deus. E também nesse tempo não haverá chuva. Isso está profetizado na palavra. Então Elias anuncia esse julgamento de Deus, então é uma mensagem muito significativa para nós. Ele está chamando o povo para voltar à verdadeira adoração do único e verdadeiro Deus. Havendo uma mudança, os juízos não recaem. Não havendo mudança, os juízos, então, irão acontecer. Mas o convite é, voltem à adoração ao Deus verdadeiro. Deixem as práticas pagãs, deixe de seguir aquilo que você ouviu a vida inteira, quem sabe no sistema religioso, que não é uma verdade. Siga a Escritura. Por isso, 1 Reis 18:30. 1 Reis 18:30, Elias diz ao povo, cheguem-se a mim. E todo o povo se aproximou dele. E quando todo o povo se aproxima de Elias, a primeira coisa que Elias faz é levantar, reedificar o altar de Deus que estava arruinado. Ninguém faz nada no altar arruinado. Esse altar arruinado é o símbolo claro que ninguém estava preocupado, ninguém estava adorando a Deus mais. Por isso que o altar estava derrubado. Por isso que o primeiro ponto, o primeiro ato que Elias faz, antes de falar qualquer coisa para as pessoas, é reedificar o altar. A presença ali visível, o símbolo visível, para que haja adoração verdadeira. Então Elias está sinalizando a hora do juízo de Deus que está vindo sobre a nação, mas também está chamando o povo de volta aos caminhos antigos. Eu vejo as pessoas dispostas, o sistema religioso está disposto a sempre renovar. Hoje você tem tudo quanto possa afetar os sentidos. Não, mas essa música, ela é uma música muito parada. Vamos colocar mais um tipo de uma batida nessa música. Nós precisamos alcançar os jovens. Nós precisamos usar todos os ritmos. Você não vê jamais na Escritura Deus inovando. Deus não inova. Deus ele vai usar de todas as formas para que a sua voz seja ouvida. Da forma dele, da maneira dele, não da maneira do mundo. Por isso a mensagem de Elias era, volta aos caminhos antigos. É preciso restaurar o altar. Não vamos fazer outro altar, não. Deus não quer que se faça outro altar. Deus quer que se restaure o altar que já existe, mas que estava arruinado. É isso que a palavra de Deus diz. Você não precisa fazer outro altar, você não precisa criar uma coisa nova. Eu preciso um método novo. A pessoa está vindo, eu vou aceitar ela do jeito que está e não vou falar nada, porque o que importa é a pessoa estar aqui. Não. Deus tem preocupação em que se restaure aquilo que foi deixado para trás. Não se faça outro diferente. Chame o povo para retornar à adoração verdadeira. Você tem uma mensagem de julgamento e também de arrependimento. Volte aos caminhos antigos. Era a mensagem de Elias. No capítulo 18, verso 18, quando finalmente, então, o rei Acabe, que era o pior rei, como nós vimos, ele confronta Elias, ele acusa Elias de ser o responsável. Por quê? Porque estão 3 anos e meio sem chover. 3 anos e meio sem chover. Imagina só, negócios fechados, não há água, também há uma seca, as pessoas estão morrendo de fome. Quem é o culpado de tudo isso? Elias. Elias é o culpado de tudo isso. Por que Elias é o culpado de tudo isso? Porque Elias se levantou para dizer que você estava fazendo o que era errado. Então, a causa de tudo isso é Elias. Mas Elias diz no mesmo momento o seguinte, não sou eu o culpado. Eu não estou perturbando as pessoas. É você e a casa do seu pai. Sabe por quê? Sabe qual é a culpa realmente? Onde é que se identifica quem é o culpado das coisas? É se você deixa os mandamentos do Senhor e segue a Baal. É isso que Elias diz aqui para Acabe. Tudo de ruim que acontece nesse mundo, os juízos de Deus que vão recair sobre a nação, sobre as nações,
O Apocalipse fala disso. Todos eles são ocasionados, não pelas pessoas justas, não por você, se quer seguir a vontade de Deus, mas no fim dos dias, mais uma vez, vai aparecer Acabe novamente para apontar o dedo e dizer: a culpa é sua. Mas a palavra deixa claro que todos os juízos, eles acontecem porque o ser humano abre uma porta para eles quando deixa de obedecer os mandamentos do Senhor. Tem pessoas hoje que não podem nem ouvir essa palavra, mandamentos do Senhor. As pessoas criaram uma coisa na cabeça que porque vivem debaixo da graça, eu vivo debaixo da graça, Jesus já morreu na cruz por mim. Claro que é verdade, claro que é maravilha, você vive debaixo da graça, mas isso não lhe isenta de obedecer os mandamentos de Deus. Cristo morreu naquela cruz do Calvário porque essa lei não podia ser mudada. Porque se pudesse ser mudada, ele não teria vindo para pagar o preço por causa do pecado. O que é pecado? Pecado é transgressão da lei. Se isso fosse uma coisa tão simples, se Deus pudesse deixar isso de lado, a desobediência à sua vontade, à sua palavra, Cristo não teria vindo. Ou então ele morreu em vão. Então, todos os que recairão sobre a humanidade é porque a humanidade pecadora não se arrependeu. Então, Elias aqui, ele exalta a lei de Deus. Não existe reforma. Não existe reforma. Não existe mensagem de Deus nos últimos dias que não aponte para a obediência. Ninguém é salvo pela lei de Deus, não. Ninguém é salvo por obedecer à lei de Deus. Mas uma vez você sendo renascido pela graça, pelo sangue de Cristo derramado na cruz, isso lhe dá capacidade, vontade, desejo para que você seja obediente. Você não tem como viver mais nem desobediência, nem pecado, porque pecado é transgressão da lei. Elias aponta, mostra que é a transgressão da lei de Deus e chama o povo para um reavivamento e reforma. Agora, reforma que não tem essa substância aqui não é reavivamento nem reforma. Reavivamento e reforma, que consiste simplesmente em estar ali no culto, ouvir um louvor, levantar as mãos para o alto, não tem nada de errado nisso, e passar desapercebido o arrependimento, passar desapercebido a restauração do altar e a obediência ao Senhor, não é de forma. Tudo bem? Então, por isso que 1 Reis 18:37, ele pede a Deus que o responda. E ele diz: responda-me, Senhor, responda-me. E ele está preocupado, não simplesmente que as pessoas olhem para ele e digam assim: nossa, esse homem é poderoso. Nossa, esse homem é um homem de Deus, ele ora e Deus responde com fogo lá do céu. Elias não está preocupado com isso aqui, basicamente. A preocupação de Elias é que as pessoas percebam que o Deus que ele adora, o Deus que ele clama, é o único e verdadeiro Deus, e que voltem o coração a Deus. Notou essa última palavra aqui? Que volte o coração. Deus, então, ele diz: Senhor, me responda, para que esse povo possa entender que tu és o único e verdadeiro Deus. E veja, esta mensagem do único Deus verdadeiro, mais uma vez, ela será uma das tônicas principais do povo de Deus agora nos últimos dias. O único e verdadeiro Deus. Assim, as pessoas podem ter o coração trazido de volta. Agora, lembra da profecia de Malaquias? Nós já falamos sobre ela. Malaquias diz: eu vou levantar o profeta Elias, e ele vai converter o coração, vai fazer tornar o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Então, mais uma vez aqui Malaquias fala da mensagem de Elias. É justamente essa a oração de Elias. Então, quando nós estudamos esse tema e vemos Elias, nós vemos que João Batista também tinha essa mensagem. Então, a mensagem de Elias, a mensagem de arrependimento, a mensagem de reforma, ela está baseada em 3 pilares. 3 pilares importantíssimos que não podem ser deixados de lado. Os pilares são julgamento, ou seja, juízos de Deus estão para recair. Ele é o justo juiz. É isso? Juízos de Deus estão para vir. Ele é o Altíssimo. A sua palavra não será para sempre desprezada. Ele deve ser temido e obedecido. Não é a minha vontade que deve ser feita, mas a sua vontade, a vontade dele.
Segundo ponto, reforma, mudança. Reformar é pegar algo, né? O exemplo de uma casa, muito simples, está caindo aos pedaços, é preciso, você não vai construir outra, você vai trabalhar em cima daquilo, sobre os pontos que precisam ser mudados, os buracos que precisam ser fechados. Isso se chama reforma. E então, obediência. Obediência é se colocar na plenitude do caminho que foi determinado. Então, esses são os 3 elementos da mensagem de Elias: julgamento, reforma e obediência. Então, voltem para Deus. Essa é a mensagem que é dada. Olhem para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa foi a mensagem de João Batista, é a mensagem de Elias. Então, nós vemos aqui a segunda semelhança. Essa mensagem de Elias que exalta a Deus, a obediência à sua lei, para que seja restaurado o altar de adoração, mas que ela anuncia juízos. Essa é a segunda característica, ela anuncia juízos, e esses juízos podem ser evitados através da obediência e da restauração do altar. Terceira semelhança. A terceira característica entre Elias, entre os Elias, o Elias da Antiguidade, o Elias do Novo Testamento, que é João Batista, e o Elias final, que é o povo dos últimos dias, é que, em meio a tudo isso, nós já vimos agora, eles são acusados de serem a causa de todos os males. Olha, vai cair aí alguma coisa, vai acontecer alguma coisa, acontece alguma coisa ruim. Não, o culpado é fulano. Quem se levanta para pregar a mensagem de Elias é acusado. Escute bem, porque isso aconteceu com Elias no passado, aconteceu com João Batista e vai acontecer novamente, agora no tempo do fim. Lá conforme Apocalipse 14. Então, 1 Reis 18 e 17, Acabe vê Elias, ele se encontra com Elias, ele diz, é você o perturbador de Israel. Essa é a acusação. Se você não existisse, estaria tudo bem. Você está perturbando, as pessoas estão tranquilas, está tudo tranquilo, mas você criou essa situação. Levanta o dedo contra o profeta que prega aquela mensagem que é de Deus. Você é o encrenqueiro aqui. Você é aquele que traz o problema. Você é o culpado. Então, irmãos, isso vai se repetir novamente. Não nos surpreendamos no tempo do fim. Se alguém quiser viver piedosamente, fazer a verdade, apresentar a palavra, vai ser tido como responsável, como causador dos problemas do mundo. Mas esses problemas do mundo já são causa dos juízos de Deus, por causa da apostasia. Então esse é um padrão que se repete. E a mensagem de Elias é muito clara. Elias responde aqui para Acabe, diz, não sou eu quem perturbei, você é quem está perturbando. É você, a partir do momento que você deixa os mandamentos. Da mesma forma, agora nos nossos dias, e nós não podemos esquecer isso, todos os eventos que ocorrerão muito em breve, assim como a palavra nos diz, são consequência direta da desobediência à palavra de Deus. Desobediência à palavra de Deus. Mas isso vai ser, mais uma vez, colocado na conta daqueles que estão sendo usados por Deus para proclamar a mensagem de arrependimento e de reforma. É assim que Satanás trabalha. Então Elias não estava com medo aqui. Ele ousou apontar e chamar o pecado pelo nome. Olha, chamar o pecado pelo nome. Nós estamos vivendo uma época hoje de relativização tão grande, que não existe mais certo e errado. Tudo isso que a gente vê hoje dentro da sociedade, essa mudança de valores, mudança de paradigmas, mudança de pensamento, onde não há mais certo, não existe nada absolutamente certo, não existe nada absolutamente errado. Tudo é questão de opinião, e todo mundo tem de respeitar. Isso, quando leva para o lado espiritual, essa coisa toda já é uma armadilha do inimigo para levar para o lado espiritual, para aplicar a mesma coisa também nas questões espirituais. De maneira que nas questões espirituais, você pode fazer o que você quiser também. Aí você vai para a escritura. Não, mas não é assim. Eu não posso falar mal de você, eu não posso dizer que você está errado. Porque se eu fizer isso, eu estou ferindo a sua liberdade religiosa. Olha só que armadilha, que armadilha terrível isso é agora nos últimos dias. Então, a liberdade religiosa hoje nos últimos dias é basicamente isso aqui. Né? Ninguém fala mal de ninguém, tudo bem, mas ninguém diz que ninguém está errado. E todo mundo pode estar errado ao mesmo tempo para todo mundo está certo. Então, Elias não estava com medo. Ele
apresentou aquela verdade, né, da mesma forma que João Batista fez. E João Batista apontou isso aqui no meio dos principais líderes. Os principais líderes religiosos. João Batista fez isso. Né? Olha que coisa. João Batista fez isso. E por isso João Batista, ele perdeu a cabeça. Ele perdeu a cabeça, né? Não é isso que aconteceu? Que coisa. Então, continuando aqui, nessa semelhança de Elias, ele é o causador dos problemas. Ele é o causador dos problemas que acontecem. Mas Elias chamava o pecado pelo nome. Isso é o motivo da perseguição. Chamar o pecado pelo nome. Aqueles que não fazem isso, aqueles que não fizerem isso, fatalmente estarão dentro do mesmo clube. E dentro do mesmo clube só existem tapinhas nas costas. É isso? Dentro do mesmo clube só existem tapinhas nas costas. E não se chama o pecado pelo nome. Por isso que Elias ele é tido como o maior profeta de Israel. Porque ele foi levantado por Deus para bater de frente contra um sistema, contra o mundo inteiro, vamos dizer assim. Contra um sistema inteiro. E se manter firme em meio a tempestade de apostasias. Então, essa semelhança aqui de Elias, né, é muito séria, porque se colocar firme no meio de tudo isso, de uma situação de apostasia, requer uma profundidade, né, uma fé, uma assunção do Espírito na vida de alguém muito grande, para a pessoa não ser levada pelas ondas, não é isso? Então, Elias aqui é o causador dos problemas, né, a semelhança. E a quarta semelhança, a gente vai falar só um pouquinho dela, é que, quarta similaridade, né, é que toda vez que Elias aparece, juntamente com Elias, uma cena também é encenada. Ou seja, quando Elias surge, os outros atores, existem mais outros atores que vão aparecer, como se estivesse seguindo Elias. Elias vai para lá, eles vão. Elias aparece lá em Acabe de Jezabel, eles estão lá. Elias, com João Batista lá na primeira vinda de Cristo, surge João Batista, também eles vão estar lá. E o Elias, agora dos últimos dias, também, ele vai ter esses seguidores do mal que estão atrás dele. Sempre que Elias aparece, 3 inimigos se levantam contra Elias. Isso é fascinante. 3 inimigos. Toda vez que aparece Elias, tem 3 inimigos ali seguindo Elias. A gente fica chocado em ver isso. Quando Deus levanta Elias, aparecem os 3 inimigos de Elias. Deus levanta Elias lá, Acabe e Jezabel, e os profetas de Baal. São os 3 inimigos de Elias. 3 inimigos do primeiro Elias, Deus levantou Elias lá, no meio da apostasia, aparecem os 3 inimigos, Acabe, Jezabel e os profetas de Baal. Agora, nos últimos dias, Deus levanta também o Elias final, e 3 inimigos também se levantam contra esse Elias. O dragão, a besta, você tem um falso profeta, e você também tem os 3 espíritos imundos semelhantes a Satanás. Que aí já é outro sentido. E esse Elias do fim dos tempos, ele não é um indivíduo, ele não é uma pessoa, ele é uma mensagem, um movimento dos remanescentes dos 4.000. Nós vamos descobrir que esses inimigos também não são um rei, mas sim um governo, os reis da terra. Acabe representa o sistema de governo, o governo civil, os poderes do Estado, que é induzido pelos poderes religiosos a perseguir o povo de Deus e adorar a imagem da besta. Então, o primeiro inimigo é Acabe, o segundo inimigo é Jezabel, que é o sistema babilônico religioso, a mulher prostituta, e também nós temos os profetas de Baal, que agora também nos nossos dias serão as filhas da mulher prostituta, estão junto delas, mas também os 3 espíritos imundos semelhantes a essas, em outro contexto. Então, é isso. Qual é a religião de Baal? Qual é a religião de Jezabel? A religião de Baal, o culto a Baal é feitiçaria, bruxaria e adoração ao Deus Sol. Feitiçaria, bruxaria, adoração ao Deus Sol. Tudo isso é envolvido num contexto de prostituição. Tudo bem? Amanhã nós vamos ver um pouco sobre a moderna Jezabel. O Novo Testamento vai identificar essa moderna Jezabel. Nós vemos isso em Apocalipse, capítulo 2, versos 20 a 23, lá durante o período de Tiatira, da igreja de Tiatira. Onde está escrito lá, tenho algumas coisas contra ti, e uma delas é que você tolere que essa mulher, Jezabel, que se diz profetiza, ensine
e seduz os meus servos à fornicação. Esse é o pecado de Jezabel. O que é que ela faz? Fornicação. Comer coisas sacrificadas aos ídolos. Então, nós vamos ver um pouco mais sobre isso, sobre o que significa a fornicação e o comer das coisas sacrificadas aos ídolos. Finalizamos, então, aqui esse nosso tema de hoje, essas características de Elias. Ficamos aqui na quarta característica de Elias. E amanhã nós continuamos e vamos ver um pouco mais. Amém? Finalizamos por aqui, em nome de Jesus.